Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Kia Rio na versão LX com motor 1.6 de 130 cavalos e transmissão automática de 6 velocidades. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva que toda semana a gente sempre tenta trazer um novo vídeo aqui para o canal. Se você já é inscrito aqui no canal, por favor participe daquela área comunidade. Lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente já vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. E se você está procurando pelo conteúdo específico de algum carro, num tempo maior, né, no uso cotidiano, pesquise a área playlists, que lá tem o meu relato do uso cotidiano de diversos carros que foram meus ou ainda são. Bom, o Kia Rio foi apresentado ao mundo no início dos anos 2000. São carros compactos, né, que tinham uma variante perua, tinha uma variante sedã e uma variante hatchback, né? Em 2008, ele chegou a ser cogitado para ser trazido aqui ao Brasil. A Kia desistiu da ideia. Em 2012, a Kia novamente quis trazer o Kia Rio aqui para o Brasil e novamente ela desistiu da ideia. Em 2016, a Kia resolveu trazer o Kia Rio de volta ao Brasil e desistiu da ideia. Só que dessa vez, enfim, o Kia Rio chegou ao Brasil. Eu acho que ele está muito bem desenhado, se bem que o desenho anterior ele era um pouquinho mais transgressor, né? Mas esse atual ele é bem bonito, ele é muito bem definido. Ele parece um mini Cerato, que também está muito bonito na atual geração, né? O Kia Rio ele utiliza da mesma plataforma do HB20, só que melhorada, né? Porque ele vai para o mercado americano, então ele tem que ser um carro mais resistente a impactos e afins. Então ele tem uma qualidade de construção muito melhor. E eu acredito que o Kia Rio vai fazer muito frente ao HB20, porque o HB20 está patinando muito nas vendas depois do facelift, ele foi mal aceito, também puderam com aquele desenho super esquisito das versões sedã, né? E desproporcional nas versões hatchback, o HB20 perdeu muito em número de vendas, né? E o Kia Rio não, o Kia Rio ele é mais conservador em termos de desenho, mas ficou muito elegante, é muito bonito de você ver o carro ao vivo. Muita gente está criticando que o Kia Rio ele só vai trazer rodas de 15 polegadas, eu acho que é ideal, não precisa de uma roda maior, até porque o desenho delas é bonito, tá? Uma roda de 15 polegadas, ela te traz as maiores vantagens de conforto, que a Rio ele é mais macio do que o HB20, e ele é bem maciozinho na hora de você passar nos buracos. Ainda assim, ele faz curvas, e o custo de troca de pneu é muito mais baixo do que um aro 16 ou 17. Então eu só vejo vantagens nisso, pensando no asfalto lunar que a gente conduz no nosso dia a dia. Em termos de acabamento interno, também é superior. O Kia Rio ele é produzido no México, né? Ele vai para os Estados Unidos, como eu disse para vocês. Essa fábrica daqui ela tem cerca aí de seus 2 a 3 anos, né? Agora que acabou o limite de importação, limite de unidade de importação do México aqui para o Brasil, isso deve facilitar muito o carro a ter um volume de vendas maior. E eu torço para que ele dê certo, porque o acabamento é muito bem feito. O painel ele tem um computador de bordo bastante completo, a central multimídia é bem intuitiva. Essa versão LX que eu conduzi, ela só peca por ela não ter o piloto automático, né? Por ela ser uma versão de entrada, ela não tem o piloto automático. Mas ela já traz controles de tração e estabilidade e hill holder, que eu acho fundamental em qualquer carro. O ar-condicionado gela muito, tá? Parece até um mini frigobarzinho, ele é muito forte até. E eu gostei muito da legibilidade do painel do carro, né? Muito bom de você ler os instrumentos dele. Por exemplo, quando você compara com o irmão de plataforma, o HB20 atual, que ficou parecendo com um painel de moto, como era o Onix da geração anterior. Então isso evoluiu muito. A qualidade, a formatação do painel, que é um painel mais flat, né? Ele dá uma visibilidade muito boa. Isso é um outro aspecto muito positivo do Kia Rio, que ele tem uma linha de cintura que não é muito padrão para a indústria dos dias de hoje. Ela é mais baixa, sabe? Então você tem e reta. Então você tem uma visibilidade total muito boa, né? Muito boa mesmo. O espaço interno dele é agradável para 4 adultos, e aqui outro fator bastante interessante, e como ele tem a capota, né, o final da traseira dele mais quadradinho, ele tem um espaço para a cabeça no banco de trás também bom. Então eu acredito que isso seja uma grande vantagem no Kia Rio, né?
Ele também traz ajustes elétricos de retrovisores, que é básico, vidros elétricos, travas elétricas, ele tem câmera de ré, tá? Isso é um fator interessante nessa versão de entrada, eu trocaria a câmera de ré pelo piloto automático, e também tem sensor de monitoramento da pressão dos pneus, né? Além da direção elétrica, e a direção elétrica dele é bem levezinha, né, quando você está fazendo manobras, mas na hora de você conduzir o carro e levá-lo à estrada, ela ganha um peso bastante adequado. Ele vem com 5 anos de garantia, ou 100.000 quilômetros, então aqui realmente confia muito no produto que ela está vendendo, eu acho isso muito legal. Uma característica que eu achei, eu dirigi o HB20 1.0 Turbo, dirigi o HB20 1.6. E na minha cabeça, o 1.6 não dava mais do que 1.0 turbo. Nesse caso, o Kia Rio ele reforça essa impressão. Ele anda mais do que se fosse o TGDI, né? Eu acredito que pelo preço dessa versão de entrada, que é R$69.000, o TGDI deveria estar a bordo dele, né? Ao invés do 1.6. Mas tudo bem, o 1.6 ele é muito valente, são 130 cavalos, o carro acelera muito bem, ele responde muito bem, ele é relativamente bem torcudo em baixas rotações, isso é um fator bastante relevante, tá? Até porque ele tem comandos de válvulas variáveis na admissão do escape. É um motor por corrente de comando, então é um motor que ele demanda uma manutenção menor com o tempo, né? Então eu gostei muito, e ele é muito suave o motor, né? Ele gira bem e gira alto, mas suave, sem rumorosidade, né? Que isso é uma coisa incomum em carros de 4 cilindros, né? Então ele é muito gostosinho e tem um ronquinho bonito em alta. E ainda assim ele consegue ser econômico. No ciclo urbano, utilizando álcool, eu obtive médias de 9,4 km por litro com ar-condicionado ligado, e no ciclo de estrada, andando a 110 km por hora, em torno de 2.500 rotações por minuto, eu obtive a média de 13,9 km por litro, que eu achei excelente, isso com o ar-condicionado ligado. E sem piloto automático para auxiliar, né? Que o piloto automático é bom porque você mantém, né, a mesma velocidade, a mesma posição de acelerador por mais tempo e consegue economizar com isso. Então, assim, é muito econômico para um carrinho desse porte e sem ter grandes tecnologias ligadas ao motor, o que eu achei bastante interessante. A 100 km por hora ele está a torno de 2.200 RPM, né? Depende de quando, às vezes, o conversor de torque dele acopla ainda em sexta, né? Mas é muito bom nessa parte e muito suave, sabe? Trocas que você praticamente não sente e é muito gostoso. Como eu disse para vocês, o carro ele é bastante macio, mas nem por isso ele deixa de ter uma boa dinâmica. Isso é uma boa surpresa, né? Você faz curvas no limite com ele e ele é bem firme no chão. Eu acredito até melhor do que o HB20, que a impressão que eu tenho é que ele é um pouco mais baixo. Então isso melhora a aerodinâmica dele, melhora o consumo e também melhora a dinâmica do carro na hora que você acelera, porque o centro de gravidade dele fica mais baixo. Então, assim, eu gostei muito. A única coisa que eu acredito que tudo bem que o mercado como um todo ele está ficando muito caro, né? Por conta da inflação. Mas eu acho que o preço dele ele está muito elevado. Acredito que esse Kia Rio, para ele ter uma competitividade maior, ele deveria custar pelo menos uns R$5.000 a menos. Principalmente na versão de topo, que está saindo por cerca de R$78.000, que não agrega grandes diferenças para essa versão LX, né? Só o piloto automático, se não me engano, teto solar e retrovisores com rebatimento elétrico. Não é muita coisa por um preço muito maior, né? Eu acredito que R$5.000 a menos o carro ficaria extremamente competitivo, até porque o Onix ele consegue esse preço muito melhor, né? E um carro que está vendendo aí como água e não é à toa, e hoje de maneira merecida, né? Então, assim, o preço aqui está um pouco fora, mas o carrinho é muito bom, muito gostoso de dirigir. E é mais um aí para lutar na categoria dos compactos, né? E um compacto muito bem construído, muito bem feito, que substitui com a maior tranquilidade um carro médio de alguns anos atrás. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se tem alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. Tá bom, pessoal? É isso então. Valeu!